Sejam bem-vindos a mais um programa do Minha Mãe na Costura. Eu sou Maria Cordeiro e faço o programa de hoje. E no programa de hoje nós vamos fazer um projeto para membros, os membros assinantes desse canal. E se você não for membro e desejar ser membro, já vai se inscrevendo aqui embaixo no Seja Membro e participe de todo o conteúdo mensalmente que a gente produz aqui, especialmente para quem é assinante. Se você quiser comprar a apostila separadamente dessa aula, você também vai poder fazer. Aqui na descrição do vídeo estão todas as informações para vocês comprarem a apostila dessa bolsa maravilhosa que a gente vai produzir juntinhos hoje, com a alça de ombro, e ela tem os compartimentos, que é muito legal. Ela tem vários bolsos na parte de dentro dela e mais uns bolsos secretos. Então vamos produzir essa peça, essa bolsa floral que é cheia de compartimentos. E então não deixa de ser membro ou comprar a apostila e participar do nosso conteúdo exclusivo. Conto com vocês nessa aula depois da minha vinheta. Bora lá! Então vamos começar a montar esse projeto. Eu tenho aqui um plástico cristal, o meu é estampado. Se você quiser fazer com tecido, você pode fazer um tecido para externo e o interno. Você pode usar o fosco, a parte do vinil fosco. Você pode usar todo o transparente ou nesse modo como eu tô fazendo, que ele tem uma estampa combinando com o meu projeto. Então eu escolhi o plástico porque eu consigo visualizar o que tem dentro desses bolsos que eu vou fazer. E eu já tenho o corte na medida do molde. Junto eu tenho 2 tiras para fazer acabamento. E eu tô usando um sintético com um fundo de malha atrás e mais o zíper com cursor. E eu vou fazer esse processo 3 vezes. Eu vou repetir ele 3 vezes porque eu tenho 3 bolsos exatamente iguais. Eu já tenho aqui 2 montados e eu vou montar um com vocês que é exatamente igual aos outros 2. Então são 3 bolsos ao total na parte central da minha peça, ok? Então eu começo montando o zíper de um lado e o zíper do outro. Eu vou posicionar o plástico sobre o zíper e o dente do zíper. É interessante também que esse plástico, quando tem estampa, normalmente ele tem um lado que a estampa é fosca. Significa que esse lado da estampa fosca, ela tem que ficar para dentro. Por quê? Porque conforme o uso ela pode desgastar. Então você fica com ela para dentro e a parte brilhante para fora. Então eu vou posicionar ele sobre o zíper, não muito encostado na parte do carrinho, para não ter a forma de atrapalhar o cursor de se movimentar. Ok? Então, na parte onde tem o zíper, coloca bem longezinho, tá? Bem na ponta, meio centímetro mais ou menos, que é referente ao pé de máquina. E aí eu vou passar a costura, vou soltar o zíper e vou passar do outro lado. Vamos lá! Já feito essa parte, já coloquei o zíper aqui e aqui com a parte do dente para a parte brilhante da minha peça. Eu venho com essas 2 tiras no mesmo posicionamento aonde está aqui o meu plástico cristal. Eu vou posicionar e vou costurar nas pontas 2 vezes, de um lado e de outro. E vou fazer isso nesse lado e no outro lado do zíper para fazer o acabamento bem bacana desse meu material. Como se fosse um debrum, mas só que é uma tira de acabamento. Vamos lá! Então, olhem, o que sobrou
eu vou eliminar aqui na pontinha, tá? Eliminei as pontinhas para ficar bem bacana. Eu venho e dobro ele para colocar o cursor no zíper. Se você tem dificuldade, na apostila tem as informações de como colocar o cursor da maneira mais fácil, mais rápida, ok? Você pode usar a nossa apostila, que é interativa, que significa que você pode clicar nos links que a gente colocou lá na apostila e seguir para o nosso blog, seguir para a nossa estrutura de plataforma que a gente deixa para vocês, tá bom? Eu vou passar até o final e volto com ele aqui na lateral novamente, tá? Para poder colocar ela no centro. Então eu vou fechar dos lados, de um lado e de outro, tá? Vai posicionar ela aqui, ó, para ela não correr na hora da costura, ok? Aqui tem que estar posicionado certinho para ele não correr, tá? E aí você vai passar uma costura só para fixar aqui no canto e aqui no canto. Você vai fixar esse material sem ter problema de escorregar depois. Vamos lá. Estão vendo? Eu sempre começo a costurar daqui de baixo para cima para não embolar a minha agulha aqui em cima, tá bom? As laterais da sanfona, eu vou pegar todos eles e vou colocar no mesmo posicionamento do cursor, tá? Todos eles têm que estar no mesmo posicionamento. E aí eu tenho aqui esse material cortado. Eu corto, o molde vai estar assim nessa posição, tá? E aí eu tenho o corte e tenho aqui como fazer as marcações que estão no molde, para eu poder posicionar esse meu material, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é costurar aqui embaixo, pra ele ficar um acabamento bem lindinho, tá? Costurei embaixo com um pezinho de máquina. Eu tenho dois lados, né? E aí, eu vou costurar ele pra poder fazer o acabamento embaixo. Vou virar, ok? Pra gente começar a montar. Então, olha, eu tenho as marcações que estão no molde, tá? As marcações estão aqui, são 3 marcações. E eu venho posicionando essa lateral aqui, ó. Eu vou posicionar essa lateral aqui e vou prender, ok? Ele vai vir até aqui embaixo, cobrindo toda essa lateral que a gente precisa fazer de acabamento. Então, eu faço isso de um lado e eu faço isso do outro lado, tá? A parte maior fica para cima do lado do zíper, certo? Então, esse é o primeiro bolso que eu vou colocar. A única coisa que eu vou fazer para fazer a colocação é passar uma costura na lateral e fixar. Eu vou fazer a costura de um lado e de outro para fechar cada bolso nessa sanfona. E aí eu vou repetir o mesmo passo nos outros posicionamentos que eu fiz. Você vai repetir isso 3 vezes iguais, nos posicionamentos aonde eu coloco bolso 1, 2 e 3, ok?
bora costurar. Bom, tenho 3 bolsos já montados e ficou uma aba para um lado e para o outro, ok? Ó, tá aqui e tá aqui, tá? A aba de cima é maior do que a de baixo, tá? Pra poder ficar uma sanfoninha mesmo, tá bom? Então tá tudo montado aqui e vamos pro próximo passo. Próximo passo, eu tenho o forro dessa peça principal, né, da bolsa, da parte principal, e já tenho aqui marcado para fazer um bolso interno, tá? E eu tenho o bolsinho de dentro, que eu dobrei aqui ao meio, tá vendo? Vai ter a medida lá no molde, você vai dobrar ele ao meio. Então, aqui eu posicionei o bolso de frente pro tecido interno, tá? E eu só tenho tecido com tecido. Eu vou colocar alfinete, ok? Pra poder passar uma costura e fazer a boca desse material, tá? Observem o posicionamento pra ver se ele não está torto na parte de trás, tá bom? E eu vou passar uma costura com o ponto número 2 aqui nessa marcação que eu fiz, que está lá no gabarito do molde. Então, eu venho aqui e com o ponto número 2 na minha máquina, eu vou passar uma costura para poder virar esse material, que é só tecido e tecido, tá bom? Vamos nessa! O que que acontece? Eu preciso abrir a boca desse material. Eu venho aqui, ó, nessa marcação que eu tenho com desmanchador de costura pra ficar fácil e dou um empurrãozinho de leve, tá? Se você tiver habilidade, ó, você rasga com o próprio desmanchador. O meu tá em dia, né? O desmanchador que uma coisa que você tem que comprar sempre, porque ele também tem validade. Uma dúvida que eu tenho, eu não sei se as pessoas têm, mas dá pra afiar? Não. Custa R$1. Ah, tá. Então tá bom. Já abri aqui com a boca, eu faço na diagonal aqui, ó, para um lado e pro outro, sem cortar a costura que eu fiz. Para um lado e para o outro. E ele fica assim, ó, um triângulo, tá vendo? Um triângulo aqui, e ela fica com a boca aberta. Agora a gente vai passar pro lado de cá, ok? Você vai passar com cuidado e vai virar ele todinho pro outro lado, tá? Como aqui só tem tecido nessa parte, ela não vai ficar volumosa e não vai te dar trabalho pra fazer acabamento, nada disso. Então, a primeira coisa que você faz é virar, acertar e depois você coloca o zíper, tá? Nessa parte. Já tá aqui, eu venho com o zíper e o cursor já colocado, tá bom? Na medida que tá lá no molde. E aí, o que que eu vou fazer? Já tá aqui o zíper com o cursor, eu venho aqui e coloco ele por debaixo. E eu tô fazendo um bolso embutido no meu material, tá? Esse bolso embutido, ele é sempre muito bom pra quem quer guardar um dinheiro, moeda, alguma coisa escondida dentro da bolsa. Já que essa bolsa tem super compartimentos. Agora, já alfinetei aqui,
eu vou passar com o ponto número 3 da máquina, eu vou passar uma costura em toda a volta. Eu gosto do ponto número 3 porque ele fica com acabamento bem bacana. E nessa peça eu tô usando uma linha de poliéster, que é a linha Seta Lumia, que eu uso também para bordar. Eu quero que ele fique com um acabamento bem brilhante e bacana, e eu tô usando essa linha de poliéster, ok? Então eu vou fazer uma costura em volta da boca para fixar o zíper nessa minha peça, e depois eu vou fechar o envelope que eu fiz do bolso. Bora lá! Então agora eu já fixei essa parte aqui no meu molde, né, na base principal interna. E eu vou vir aqui e colocar essa parte aqui pra cima, porque eu vou fechar esse meu material, tá? Eu não preciso costurar ali embaixo, eu só vou costurar nas laterais. Tá? Eu dobro aqui pra trás essa parte do painel e vou passar uma costura em toda a volta, somente pegando o bolso. Eu vou descartando essas partes aqui que são do painel pra não costurar junto desse meu bolso embutido. Bora costurar! E aí eu passei uma costura e só costurei o bolso, tá vendo? Ela tá separada, o bolso tá totalmente separado dessa parte aqui, ó. Ela tá livre, essa parte ficou livre. Então o bolsinho já está colocado, tá bom? Então a gente só tá montando primeiro os bolsos. Vamos para o outro lado. Ainda no painel, eu já tenho aqui cortado no molde o outro bolso do outro lado. Eu tenho o corte abaloado, tá? E com isso eu vou levar o meu material junto pra fazer esse abaloado. E eu também tenho, então, uma tira de sintético pra fazer o acabamento nesse meu material, tá bom? Eu vou dobrar ele aqui ao meio, tá? Você pode pôr os clipes pra te facilitar aí. E vou passar uma costura pra fixar esse sintético aqui no meu material, tá bom? Olha, com ele dobrado, ele tem que estar de um lado e de outro, ok? Eu vou passar uma costura pra montar e fixar, pra ficar um acabamento bem fofo. Vamos lá! O que sobra, a gente elimina. Então, chegou a hora de aplicar no outro lado, tá? Esse aqui é o lado do bolso embutido. No outro lado eu vou aplicar. Eu tenho a marcação aqui, que é onde vai ter o centro. Então, eu não posso passar dessa marcação, tá bom? Eu vou fazer uma colocação aqui, ó. Vai sobrar um pouquinho nas laterais para não correr o risco de ficar ruim pra você, tá? Você só elimina, o bolso ele é sempre um pouquinho maior pra você eliminar. O que que eu faço aqui pra ter um acabamento? Eu vou dobrar essa pontinha aqui, ó, pra dentro. Só dobrar, pra não ter volume de material excessivo, sem precisar, não tem necessidade. Então, a primeira coisa, eu dobro aqui e vou fixar nas laterais primeiro. Então, olhem como que ficou. Eu venho aqui no cantinho, ó, e vou eliminar esse material, tá vendo? Pra ficar lindo o acabamento, tá? Tenham bastante cuidado com o trabalho que você tá fazendo pra não ficar de qualquer jeito.
tá? Então, eu já coloquei o bolso aqui, ok? Então, o bolso transparente nessa parte. Eu preciso encaixar, como eu já encaixei desse lado, eu preciso encaixar essa lateral da sanfona. Para isso, eu preciso seguir o meio da marcação, né? O ponto inicial da marcação, ok? Eu pego ele e coloco aqui com o fundo. Então, a sanfona, a lateral da sanfona com o fundo, ok? E aí, eu vou passar uma costura de um lado e de outro. E eu já fiz isso na outra parte. Tá vendo? Eu já costurei ele aqui nessa parte para adiantar esse passo. Mas eu vou fazer com vocês para vocês verem exatamente como que ele vai ficar, ok? E aí eu vou fazer do lado de cá, com essa ponta que sobrou. Eu inicio pela marcação de baixo, certo? Coloco o clipe e vou passar uma costura para finalizar, certo? E aí, com isso pronto, eu já começo a montar de verdade a minha bolsa. Eu venho aqui, ó, e vou passar uma costura e já tá tudo pronto. Então, eu tenho já a parte interna da minha bolsa, quer dizer, a sanfona dela, eu já tenho ela toda pronta para poder montar já na minha bolsa. Eu tenho o bolso de um lado, o bolso do outro e os centrais, ok? Todos aqui. E aí, o que eu vou fazer agora? A parte dos bolsos já montada, eu pego a parte central da minha peça, é onde vai ter o zíper. Então, a parte central da peça, eu vou ter os cortes com a manta e o estruturador, que a gente deixou lá pra vocês. Então, eu tenho a estrutura e mais a manta. Você vai seguir o que tá no molde. Então, eu tenho a parte externa, que é o com o estruturador, e mais a manta, tá? Que é essa parte floral mais aberta. E a parte interna, que é a parte do forro, que eu já estou trabalhando fazendo os bolsos. E além disso, eu vou precisar de um zíper com 2 cursores, porque eu vou inserir um cursor de cada lado para poder montar esse projeto. Então, eu começo com uma tira externa, já pronta com a manta e o estruturador, e uma tira interna, que eu vou usar para montar o meu zíper. Então, eu coloco o dente do zíper para a parte externa da minha peça. Vou colocar aqui por cima dele, frente com frente do tecido, e o zíper vai ficar no meio desse sanduíche. Feito isso, eu vou passar uma costura em toda a extensão para poder costurar. Eu vou botar aqui os alfinetes e vou colocar e vamos costurar toda a extensão dessa parte aqui do primeiro lado do zíper, ok? Já feita aqui a costura, eu vou virar essa peça e vou colocar um alfinete nessa posição aqui, ó. A cabeça do alfinete vai ficar pra cá e a ponta pra lá, tá bom? Que é justamente pra gente poder ter a segurança de que ele não vai embolar pra rebater. Porque quando a gente rebate, a gente segura todas as camadas do tecido, tá? A gente segura todas as partes desse sanduíche. Então, eu tenho a segurança de que não vai dar nada de errado. Feito isso, vamos passar uma costura para rebater esse pedaço todinho. E vamos repetir esse processo do mesmo jeito que a gente acabou de fazer do lado de cá. Os processos são iguais.
É só mesmo pra gente montar. Depois que eu rebater, eu já vou começar a montar o outro lado. Vamos lá. Já vou colocar os cursores. Coloco o cursor de um lado e de outro. E na minha apostila tem para você clicar e acessar o nosso facilitador, né? Se você não tiver uma ferramenta, você pode usar a ferramenta do garfinho. Certo? Os dois cursores, um vindo de cada lado. Eu vou colocar aqui uma costura bem na pontinha, só para segurar todas as partes, ok? Bom, agora eu já fiz essa parte, né? Já uni tudo aqui, a frente e verso. Eu tenho já na estrutura principal da minha peça o matelacê duplo que eu fiz, ok? Eu fiz o matelacê duplo em toda a extensão da peça. Eu usei tecido estruturador e a manta, ok? Para começar a montar esse material. Então, a primeira coisa que eu vou fazer preciso prender as partes, mas antes eu vou centralizar essa peça. Eu centralizei tanto a peça aqui, tá? Na altura, quanto aqui na largura, certo? Eu preciso colocar um vivo em toda a volta dessa peça, ok? Eu vou colocar um vivo em toda a volta dessa peça para poder começar a montar ela. Então, eu escolhi um vivo da cor que eu tô trabalhando, certo? Então, para costurar o vivo, eu tenho um pedaço de tecido do mesmo material que eu tô fazendo. Você pode fazer com o tecido de fora, o tecido de dentro. É só mesmo para fazer a finalização do meu vivo. Eu venho aqui, ó, e posiciono o vivo no meio dessa minha peça aqui para poder passar ele em toda a volta, tá? E aí é só costurar e finalizar depois. E eu tô colocando pelas laterais. Então, no lado mais comprido é onde eu vou começar, que é a lateral do meu material. Se eu começar aqui na largura, ela vai ficar super aparente. Então, para isso não acontecer, eu vou colocar na lateral maior. Vamos lá. Então, agora no finalzinho, eu vou pegar essa minha parte de tecido que tá aqui e vou jogar ela por cima do vivo e vou puxar para ele poder finalizar, tá? E olha como é que ela fica aqui na finalização. É só mesmo para dar um toque bem leve a peça e bem bonito, porque aí não fica aparecendo o encontro do vivo em lugar nenhum. Então, olhem, eu dou uma dica sempre, eu sempre costuro segurando o vivo assim na lateral, né, com o dedo. Às vezes as pessoas até falam, ah, Maria, você tá com o dedo muito perto
do calcador. Eu faço porque eu mantenho o alinhamento dele em toda a peça da melhor maneira possível, dessa forma. Estão vendo? Ela fica toda por igual. Quando eu seguro o vivo assim com o dedo, empurrando, você pode usar uma ferramenta, só que eu uso muito a mão para as coisas que eu faço, né? Eu toco muito nas coisas, então eu sinto que para ficar reto, né, para ter uma estrutura bonita, eu preciso estar com a mão ali apoiada e facilitando, tá? Então aqui já está colocado esse material, chegou a hora de colocar as partes que faltam. Então, agora com 2 tiras de tecido, eu vou dobrar elas aqui ao meio para fazer o suporte da alça, tá? Antes de qualquer coisa, a gente precisa estar fazendo o suporte da alça, certo? Eu vou dobrar ela, ok? Vamos colocar alfinete. Ó, coloquei aqui, aí eu vou passar uma costura de um lado e de outro e vou fazer na outra alça também, a mesma coisa. O mesmo passo, que esse é o suporte da alça. Vamos lá. Ó, já tá aqui. Eu vou vir aqui e vou fazer a aplicação desse material aqui, ok? Vou passar costura sobre costura pra ele ficar bem bacana. Vamos lá. Tá vendo? Aqui e aqui desse lado, tá? São os suportes da alça. E essa parte é a parte das costas da peça. Você tem que configurar da forma que ele fique pro lado das costas da peça, ok? Depois a gente finaliza a alça. Agora chegou a hora de montar ele no que seria essa parte das costas e da frente. Eu venho aqui, vou centralizar. Ok? Vou centralizar ele. Então, eu identifico que aqui, ó, eu tenho já a minha marca e é a parte da frente desse material, tá? Já coloquei uma etiqueta personalizada e essa aqui é a parte das costas do meu material. Eu venho aqui, vou ver onde tá o centro da peça. E vou centralizar as duas partes aqui, ok? Vou fazer a mesma coisa, centro com centro da frente do material. Ó. Tá bom? Então, olha,
como que vai ficar essa minha peça, tá? O que que acontece aqui no cantinho? Vai sobrar, porque essa parte aqui do meio, ela é quadrada. Então, eu só preciso levar a forma arredondada para dar aquela finalizada bonita nele. Então, assim, vocês vão ter aqui, ó, estão vendo? Nessa parte aqui, ela tá com a pontinha para fora. Estão vendo aqui que tá aparecendo? Só isso que precisa fazer o acabamento da modelagem para ficar bonito. Só isso que precisa fazer. Primeiro, eu vou prender toda a parte com a parte externa da minha peça e depois eu prendo com a parte interna da minha peça, porque é para me facilitar mesmo, tá bom? Então, ó, como é que ela fica? Ela casa perfeitamente, tá bom? Ó. Dessa modelagem você pode até fazer uma frasqueira se você quiser, sem nada dentro, sem o meio. Pode fazer uma frasqueira térmica. Olhem como é que fica. Todos os centros estão ok, eu conferi. Aqui na lateral é o meio do zíper, que é o centro, para casar com esse centro daqui, para você poder costurar. Eu vou começar costurando por essa parte aqui de cima, porque me facilita. E eu vou botar o calcador de vivo para poder movimentar melhor o meu carrinho e ficar tudo certinho, tá bom? Vamos lá! Bom, você abre e confere para ver se ele ficou justo aqui, ó, nessa parte. Tá vendo? Aqui na lateral, embaixo. Você confere para ver se ele ficou todo justinho, do jeito que a gente queria, né? Olha como ele fica bonito no acabamento. Tá vendo? Ela fica uma bolsa sensacional. Você pode estar fazendo umas cores neutras, sem floral nem nada, que vai ficar lindo também. Quiser fazer todo num sintético, olha como fica bacana a colocação do material. Vendo? É muito legal. Ó, na lateral, como que ele fica. E essa parte aqui da alça, ela é pra trás mesmo, tá? Porque ela vai ficar no ombro. Viram? Agora eu volto com ela pra cá, pra poder montar esse material de dentro. Tá? A gente confere tudo, tá tudo ok. Eu costurei com o ponto número 2 agora, tá? Eu tô usando tudo no número 3, mas eu usei agora o número 2 pra ela ficar bem firmezinha. É um truquinho bem legal. Agora eu preciso colocar essas duas partes aqui, ó. Eu tenho que acertar ele e colocar ele aqui. Tá vendo? Olha, pra facilitar a vida da gente, como eu já tô com essa parte da sanfona presa, eu vou vir aqui pela lateral e vou colocar primeiro de um lado e depois do outro lado. Isso é só pra facilitar o manuseio do material, tá bom? Eu vou posicionar aqui. E vamos aplicar essa parte interna primeiro de um lado e depois do outro.
Agora tá assim, ó, eu virei ele. E a gente precisa fazer um acabamento aqui, ó. Nessa parte, né? Que é colocar o acabamento do viés na finalização. Você tem duas opções. Você pode colar o viés, tá? Você pode passar cola no viés sintético. E você pode passar um acabamento à mão, de um lado de outro, para poder fazer o acabamento dessa peça, tá? Você pode fazer dessas duas formas, fazendo sempre a limpeza do material, porque aqui, nessa parte de baixo, você não vai conseguir costurar, tá certo? Essa parte de baixo você não vai conseguir passar a costura. Então, ó, como é que ela tá? Eu virei ela toda, para que vocês possam ver. Ó. Tá vendo? A lateral dela como que fica. E a única coisa que fica pendente é, ó, lateral dela. A gente tem que tirar todas as linhas. Espera aí que eu vou mostrar pra vocês. Então, olhem aqui a lateral como que fica. Estão vendo? Você vai tirando todas essas linhas que ficam aqui pra poder fazer um acabamento bem bacana. E aqui tá a alça de suporte pra alça do ombro, tá? E eu vou fazer um acabamentozinho à mão, tá? Eu venho aqui, ó, e vou passar o acabamento todinho à mão, limpem tudo, ó. Tirem todo o excesso de linha que tem, tá? É a única coisa que esse trabalho você tem que fazer um acabamento melhor, fazer um acabamento à mão. Se você tiver uma máquina doméstica, né, uma máquina que tenha um salto para poder trabalhar com ele pro alto, você consegue. Agora aqui na minha industrial eu não consigo fazer isso, tá? Você tira todo o excesso de linha pra ela ficar bem bonita. Ok? Prestem atenção. Vocês vão vir aqui, ó, e vão passar uma costura com... Estão vendo? Eu tenho aqui um viés do tecido. E vocês vão passar uma costura em toda a volta, tá? Pra prender esse material. Você tem duas opções. Você pode fazer assim, olha, tá? Você vai dobrar já direto. Você tem essa opção. Ou você faz assim, ó. Tá? O que que acontece? Você vai passar uma costura, viu como ele fica bacana? Você vai passar uma costura em toda a volta à mão, tá? Vai fazendo assim, ó. Essa parte tem que estar encostada aqui. Dobrou. Dobra mais uma vez. E vai fazendo toda a parte em volta. Dá trabalho? Dá. Você vai pegar a linha, vai fazer desse lado, tá? O ponto invisível. E depois você vai fazer o ponto invisível do outro lado. Ok? Eu vou adiantar esse processo e já mostro pra vocês no finalzinho como que ela vai ficar bem bacana de um lado e de outro, tá bom? Vamos lá. Então, ó, você vem aqui, eu vou estar finalizando esse material, tá? Você vem fazendo pontinho invisível, embaixo e em cima, tá? Pra poder fazer o acabamento de finalização. Você pega por baixo e por cima, por baixo e por cima, e você vai fazer isso em toda a extensão da sua peça, né? Pra finalizar. São os últimos pontos que eu vou finalizar. Você vai pegando embaixo e em cima e você vai fazer em todos os lados da sua peça, tá? Essa parte aqui de costura. É importante que faça um acabamento bem bacana para que ele fique bem bonito.
Ó. Só pra finalizar essa parte, ó. Finalizando aqui, vou fechar. E vou voltar aqui, ó, pra poder cortar essa parte. Tá? Cortem aí, essa parte, certo? Agora a gente vai virar ela toda. E olha como é que fica por dentro essas partes, estão vendo? Esses 3 bolsos, tem 3 bolsinhos aqui, tá? Que ele fica aberto, tá bom? Ó, 3 bolsos, tem o bolso aqui de embutido, tá? E tem o outro bolso do lado de cá, ó. Você pode colocar celular, estão vendo? Ó, quando ela fecha, olha que linda que ela fica. Vendo? Ela fica super, super fofa. Não esqueçam de empurrar todas as partes, aqui principalmente dos cantos, tá? Pra ela poder ficar certinha. Ó, embaixo, ok? Ó, vamos fazer a alça pra poder colocar ela aqui, ó, na lateral dessa peça e finalizar ela. Bora lá. Agora, pra finalizar, eu tenho uma alça desse modelo alça chique, que é uma alça de poliéster. Eu vou fazer o seguinte primeiro, eu vou passar um passador aqui nela, tá? Por baixo, por cima, certo? Ó, passei aqui, viram? Agora eu venho aqui por trás, eu vou passar o mosquetão, estão vendo? Aqui. E vou vir aqui, nesse espaço aqui, e colocar pra dentro. Então, eu coloquei o mosquetão aqui, ó, nessa parte. E eu venho introduzindo aqui. E aqui, tá? Eu vou colocar um rebite, tá? Vou colocar um rebite nessa parte. Deixa eu só acertar ele aqui, tá? Aqui atrás, ó, nessa parte de trás que a gente não movimenta, eu vou colocar o rebite, tá? Não vou costurar nessa parte. Já mostrei pra vocês como que coloca, né? A gente tem um vazador. No vazador, depois a gente coloca o rebite no balancinho. E do outro lado, eu vou estar colocando uma outra alça, um outro mosquetão, tá? E aí, vou também colocar o rebite. Então, olhem, eu pego o vazador, ok? E aqui, ó, eu vou vazar essa parte aqui com o martelo, tá? Ó, eu coloco a parte de trás do rebite, tá? E a parte da frente do rebite, tá? Ó. Vou fazer a mesma coisa no outro lado. Ó, tá vendo? E aqui eu vou fazer a mesma coisa nesse lado aqui, tá? Agora eu tô com o meu balancinho, e no meu balancinho eu já tenho uma matriz que é própria para fazer a colocação desse material. E aí eu posiciono ele, ok? E é só colocar a matriz, uma matriz que é própria.
as 4 partes desse material que a gente acabou de furar e acabou de fazer a colocação. Agora, não costurei esse material, então é só colocar na lateral dessa peça, encaixar ela na lateral. E pronto, a nossa bolsa já está prontinha para ser usada nessa nossa aula de hoje. Então, como que ficou por dentro? Estão vendo? Aqui os 3 bolsos transparentes, mas com acabamento bonito. Na frente, um bolso para colocar celular. E no fundo, um bolso, no outro lado, um bolso embutido para você guardar os segredinhos. É isso, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de comprar esse molde. E se você quiser ser membro, assinante do canal, você vai receber o conteúdo exclusivo para membros durante o mês que você assina. Então, espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus, se inscrevam no canal e até a próxima. Um beijo, tchau!